Passaram-se 100 anos da morte de Madre Francisca Streitel e juntos queremos louvar e agradecer ao Senhor pela sua vida, o seu carisma e pela missão que ela desempenhou na Igreja. Este itinerário virtual nos dará a oportunidade de visitar os lugares onde Madre Francisca passou os últimos anos de sua vida, desde 1905 a 1911. Como peregrinos, coloquemo-nos a caminho e aprendamos de Madre Francisca a colocar os nossos passos nas pegadas do Redentor. Castel Sant'Elias é uma cidade de aproximadamente 2.300 habitantes na província de Viterbo, diocese de Civita Castellana. Dista de Roma a cerca de 40 quilômetros. Chega-se a ela pela rodovia Cássia, virando para a cidade de Nepi pela estrada Flamínia, em direção a Civita Castellana. Madre Francisca chegou no dia 5 de julho de 1905, depois de um período de sofrimento em que havia mostrado toda a sua fortaleza e heroicidade das suas virtudes, como foi declarado por Sua Excelência Ângelo Amato na homilia do dia 11 de abril de 2010. Ela aceitou tudo com humildade, sem pedir explicações, sempre levando uma vida exemplar, recolhida no silêncio e na oração. O bispo de Nepi, Sutri, Monsenhor Deben, planejou abrir uma creche em Castel Sant'Elias para as crianças e os idosos que estavam em dificuldades, uma vez que não podiam ser cuidados pelas mulheres, devido aos trabalhos rurais. Ele se dirigiu às irmãs da Mãe Dolorosa, a superiora geral daquela época, Madre Maria Joana Anquembrandi, apoiada pelo Conselho Positivo de Madre Francisca, aceitou o convite e no dia 25 de maio de 1905, as irmãs viajaram de Roma para abrirem a primeira casa filial na Itália. Madre Francisca prontamente se colocou à disposição, não só para apoiar essa missão, mas para ir pessoalmente trabalhar nela. Ali, ela continuou o seu ministério de serviço e de oração, como testemunha um folheto escrito por ela. Iniciar agora e com a ajuda de Deus até o fim, uma vida nova, de silêncio e de oferecimento. Monsenhor Deben doou à congregação uma casa velha, chamada Castelletto, com uma extensão grande de terra, de modo que as irmãs pudessem ter o espaço necessário para desenvolver os ministérios. Madre Francisca, apesar dos seus 60 anos, dedicou-se humildemente aos cuidados das crianças mais pequenas e mais pobres. Dom José Perranocchini escreve: Madre Francisca aparecia entre nós, quando éramos crianças, como uma mãe cheia de atenção, de bondade e de amor. A sua paciência era maravilhosa e exemplar.
As nossas mães, muitas vezes, iam para se encontrarem com ela para receber conselhos e admoestações. Era a nossa guia e o nosso conforto. As primeiras normas das irmãs diziam: servimos na missão de assistir os doentes e de educar as crianças. Em qualquer lugar que eles se encontrarem, respondamos a este chamado com alegria e com firmeza. Esforcemo-nos em doar tudo a todos. Que os pobres se alegrem sempre com a amizade de nossas irmãs. Regularmente batia a porta da cozinha para ajudar as irmãs. Tinha uma grande caridade para com Deus, com as crianças e os pobres. Recomendava-nos a não exigir muito dos doentes e dos pobres, mas servi-los por amor a Deus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Madre Francisca encarnava na vida diária o mandamento do amor, junto com uma humildade excepcional à imitação de Cristo, totalmente a serviço do plano do Pai. A humildade foi a sua virtude favorita. Ela fugia ao menor elogio. Não queria absolutamente que se falasse de qualquer bem que tinha feito ou que estivesse fazendo. Na sua humildade, fugia de cada exceção ou privilégio e não procurava outra coisa que a glória de Deus e a salvação das almas. Durante o dia, ia à igreja paroquial para ficar em adoração diante do tabernáculo. Eu a via muitas vezes diante do Santíssimo Sacramento, absorta em um profundo recolhimento. Eu a via, por horas inteiras, sempre de joelhos, como se ela não estivesse sujeita ao cansaço. Madre Francisca, nas normas de 1883, escreve: a lâmpada do tabernáculo nunca deve se apagar, nem por 15 minutos. Deve-se cuidar com a maior atenção, porque nos lembra que deveremos ser consumidas por um amor ardente para com o Deus Eucarístico. Pai, uno minha vontade à tua, através da eterna palavra, escondida por nós na hóstia santíssima. O amor pela Virgem a impelia de ir muitas vezes ao santuário de Nossa Senhora de Rupes, passando pelo vale, onde percorria o chamado Via dei Santi, ou descia muitos degraus entalhados na pedra porosa.
Aqui parava por muitas horas em oração e recolhimento diante do Santíssimo e da imagem de Nossa Senhora. O Santuário de Nossa Senhora de Rupes tem origens antigas. O culto a Maria Santíssima, que remonta do ano 520, quando os monges beneditinos chegaram a esta terra. Em 1777, para facilitar o acesso à gruta, Frei Ródio cavou na pedra uma galeria com uma escada de 144 degraus. De 1892 a 1982, o santuário foi entregue aos frades menores de Sassônia. Hoje, a congregação de São Miguel Arcanjo é responsável pelo santuário. Nas suas anotações espirituais, Madre Francisca anota: Maria deve introduzir-me no mistério dos nossos altares e adornar a minha alma com um amor esponsal e eucarístico, a fim de que eu mereça, sempre mais, receber dignamente o pão dos anjos, o vinho que faz brotar as virgens. Este lugar santo sempre foi a meta de muitos peregrinos. Todavia, devido à dificuldade de acolher todos, no espaço limitado da gruta, construiu-se a Basílica Superior com o nome de São José. A Basílica de São José, de estilo gótico, foi construída na avenida que leva ao Santuário de Nossa Senhora de Rupes, em 1908-1910. A torre de 1912 tem 3 sinos, harmonizados às notas Si, Lá e Sol, como aquelas da Basílica de São Pedro, em Roma. O quadro na tribuna representa, a partir da esquerda, Santo Antônio de Pádua, o crucifixo de São Damião de Assis e São Francisco. O profeta Elias, ao qual é dedicada a famosa basílica, no Vale Supentônia, introduz Madre Francisca à contemplação do mistério de Deus, enchendo-a de paz. Essa figura bíblica a lembrava da visão das 2 montanhas, recebida em um momento particular de seu chamado para servir a Deus, em uma nova fundação, animada pelo espírito ativo e contemplativo. A Basílica de Castel Sant'Elias é um monumento nacional, de estilo pré-românico, com elementos de origem lombarda. Surge no centro do Vale Supentônia. Foi erguida no século VIII sobre um pré-existente cenóbio beneditino. A fachada representa um portal de entrada central e 2 laterais, e dentro é formado de 3 naves, com treliças no telhado. Os afrescos da tribuna e das galerias transversais remontam ao século IX. Toda vez que olhava esta pintura do profeta Elias, lembrava da visão que teve. Parece-me ter visto no pico da montanha a figura esfumada de Santo Elias.
ela dizia a Padre Jordan, que a havia chamado a Roma: o espírito duplo de Santo Elias e o espírito de penitência de São João Batista perpassem todas as suas ações e o capacite para as obras ativas de amor ao próximo. No mês de outubro, ela participava dos exercícios espirituais comunitários. No final de novembro de 1910, pediu à superiora para fazer 10 dias de retiro espiritual. Naqueles dias, cheia de amor por Jesus crucificado, pediu ao Senhor para participar de seu sofrimento com uma longa e dolorosa agonia e sentir na sua carne as dores da coroa de espinhos, sentida por Jesus na sua paixão. Madre Francisca obteve a permissão de fazer os exercícios espirituais para se preparar à confissão geral. Ela os fez em particular, ficando em seu quarto, animada de um grande fervor. No dia 12 de fevereiro de 1911, Madre Francisca sofreu um derrame e a situação se agravou rapidamente. Irmã Maria Joana Anquembrande testemunha: encontrei-a com plena confiança e filial resignação à vontade de Deus. Ela já estava preparada para a morte. E quando lhe disse que todas as irmãs estavam rezando por ela, respondeu: deixemos o Senhor agir. Ela sempre estava em oração e unia as dores que tinha na cabeça às de Jesus coroado de espinhos. O bispo da diocese, Monsenhor Debin, visitou-a muitas vezes durante o breve período de doença, pedindo oração para sua diocese e para a Igreja. A Padre Jordan escreve: ela se dispôs com uma total abertura a este pedido, pois há muito tempo ela foi preparada a tal missão: levar à Santa Mãe Igreja membros verdadeiramente pobres e filhos humildes e ao mesmo tempo obedientes. Na tarde do dia 5 de março, chegou de Roma Monsenhor Jacquemin, padre espiritual e diretor da comunidade, trazendo uma especial bênção apostólica do Papa Pio X, com a indulgência plenária. Na madrugada do dia 6 de março, dia da aprovação definitiva da congregação e das constituições, Madre Francisca entrou em agonia. Durante a celebração da Santa Missa comunitária, como uma verdadeira franciscana, foi ao encontro da Irmã Morte, expirando na paz do Senhor. Recebendo a notícia da morte, refere: quando seu corpo foi exposto, uma grande multidão foi visitá-la, se ajoelharam e a chamavam de santa. Monsenhor Debin celebrou as exéquias no dia 8 de março de 1911 e, na homilia, testemunhou abertamente em favor de sua santidade. Todo o povo de Castelo Santo Elias acompanhou o corpo até o cemitério, junto à Basílica de Santo Elias, onde foi enterrada.
O túmulo que guardava o corpo de Madre Francisca tornou-se meta para muitos fiéis que paravam para rezar. O corpo de Madre Francisca foi tirado do túmulo pela primeira vez no dia 25 de abril de 1939 e pela segunda vez no dia 14 de março de 1949. A urna funerária foi trasladada e colocada na capela do convento em Castel Sant'Elias. No dia 12 de setembro de 1992, os restos mortais da venerável serva de Deus foram colocados solenemente na Capela das Irmãs em Castel Sant'Elias. Em Castel Sant'Elias, a comunidade das Irmãs conserva, ainda hoje, o seu quarto de dormir com a mobília e os objetos por ela usados. Irmã Maria Regina Galetti testemunha. O seu quarto era paupérrimo. As suas vestes e roupas brancas eram pobres, remendadas, mas sempre limpas e em ordem. Nas normas, ela mesma escrevia: os quartos das irmãs devem ser todos iguais. A mobília é composta por um leito simples com um colchão de palha e 2 cobertas, uma mesa simples e uma cadeira. Ao lado do quarto, encontra-se um pequeno museu, onde estão expostos os objetos usados por Madre Francisca e pelas primeiras irmãs que vieram com ela. No pequeno museu, há também algumas mobílias doadas pela família Streitel à comunidade. No corredor do quarto e na capela, os peregrinos podem deixar, no caderno adequado, os pedidos de orações ou de agradecimentos pelas graças recebidas, através da intercessão da venerável Madre Francisca. No dia 27 de março de 2010, o Santo Padre Bento XVI autorizou a Congregação das Causas dos Santos
a promulgar o decreto sobre as virtudes heróicas da serva de Deus, Maria Francisca da Cruz, fundadora da Congregação das Irmãs da Mãe Dolorosa. Na homilia do dia 11 de abril de 2010, Sua Excelência Ângelo Amato ressaltou: é uma boa notícia pascal, que torna mais alegre este tempo. O próximo centenário do nascimento de Madre Francisca no céu pode ser solenemente festejado, com o reconhecimento solene, por parte da Igreja, das suas virtudes heróicas. A serva de Deus, enfim, pode ser chamada venerável. A exortação apostólica Vida Consecrata nos lembra: vós não tendes apenas uma história gloriosa para recordar, mas uma grande história a construir. Olhai o futuro, para o qual vos projete o Espírito, a fim de realizar convosco ainda grandes coisas.